e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Queridos, antes de sentar, eu gostaria de fazer um exercício com você. Hoje nós falamos aqui a respeito desta demanda missionária, e o tema que vocês escolheram foi "E a resposta da Igreja de Cristo para o século 21". Pastor Edson Queiroz, pastor da Primeira Igreja Batista em Santo André, São Paulo, falecido ano passado, ele dizia que 3 coisas fundamentais para a obra missionária saem da igreja local. Amém? Primeira coisa, fundamental para se fazer a obra missionária, que Deus usa para o cumprimento desta sua tarefa, desse seu projeto que é de salvação do mundo. Pessoas. Olhe do lado direito, esquerdo, ou atrás. Cutuca este irmão que está do seu lado. E diga assim para ele: isso tem a ver com você. Nós estamos falando de fazer a obra missionária. Vocês estão numa 13ª conferência missionária. Então, o básico, vocês já precisam saber. Como é que se faz a obra missionária? Cutuca de novo, irmão. Diga, com você. Segunda coisa, fundamental para se fazer a obra missionária: oração. Olha para este irmão de novo. E diga assim: isso também tem a ver com você. Não se faz a obra missionária sem oração. Vocês ouviram aqui nos relatos que esta igreja, chamada igreja perseguida, se você oferecer carro para eles, eles não querem. Se você oferecer emprego para eles, eles não querem. Eu acompanho há 18 anos o trabalho da missão Portas Abertas, que é a principal organização em apoio à igreja perseguida. E a única coisa que os irmãos da igreja perseguida pedem: ore por nós. Diga oração. Olha para este irmão, diga assim: oração. Você tem orado pela obra missionária? Terceira coisa, eu disse de 3 coisas. Isso é... Estou emprestando um crédito aqui, assina embaixo o pastor Edson Queiroz, que foi um homem extraordinário por Deus, usado por Deus. Terceira coisa, fundamental para a obra missionária: enfia a mão no bolso deste irmão aí. É brincadeira, não faça isso. Levanta a carteira, faz assim. Dinheiro! Cutuca o irmão de novo aí, 3 cutucão no culto de hoje. Diga: isso também tem a ver com você. Pode sentar. Os riscos que nós corremos
Eu há muitos anos posso dizer que talvez seja a área mais importante do meu ministério que eu tenho atuado nesses últimos anos. Não é a área da apologética, que eu também milito na área de ensino teológico, mas na área missionária, de treinamento missionário, de conscientização missionária. Nós corremos um risco muito grande, irmãos, de caminharmos anos falando de obra missionária e nós não fazermos a obra missionária. Hoje nós podemos falar que vivemos várias crises no Brasil, e nós vivemos de verdade, há muitos desafios para a igreja brasileira. Desafio teológico, desafio ético-moral, desafio de transformação social. Quando nós estamos falando da obra missionária, nós estamos falando daquilo que é a coisa mais importante que a igreja deve fazer, que é a pregação do Evangelho. Nós corremos o risco de não irmos para o campo, não enviarmos pessoas. Nós todos os dias estamos enfrentando esse dilema, esse desafio de não orar pela obra missionária. E esses dias, num aconselhamento, nós estamos numa conferência missionária, então eu quero conversar com vocês. E eu ensinava durante esse tempo a igreja sobre a oração, e um irmão me disse assim: pastor, eu não tenho muito motivo de oração, eu não sei orar. E eu então tive que lembrar para ele que há milhões de pessoas no mundo que precisam da sua oração. Curioso que também, talvez por causa dessa participação minha em televisão, em programas de rádio, um outro irmão sempre estão me perguntando alguma coisa do ponto de vista bíblico, teológico. Um outro irmão perguntou: pastor, eu tenho um problema e eu preciso de ajuda nesse particular. Nem sempre a gente consegue atender todo mundo. Este irmão, aconteceu de eu querer saber o problema dele. E ele disse assim: eu odeio orar. Eu não gosto de orar, eu detesto orar. O que eu faço? E aí, eu achando que era uma pergunta sobre trindade, né? Talvez fosse mais fácil responder sobre mortalidade da alma, sobre inerrância bíblica. E aquilo me chocou profundamente, e eu, passado uns minutos, ou talvez uma hora, talvez depois eu respondi, ele disse: irmão, eu acho que eu também não gosto de orar. Mas e aí, o que nós fazemos, pastor? Eu falei: continue orando sem gostar. Porque nós estamos vivendo um tempo, meus amados irmãos, que nós precisamos sentir alguma coisa para fazer. E nós não estamos orientados por sentimentos. Nós estamos orientados pela fé, pela palavra de Deus, por crer. Então, sem vontade de orar, ore. Sem vontade de pregar, pregue. Paulo disse a Timóteo: prega a palavra, Timóteo, a tempo e fora de tempo. Nós, se você for esperar ter vontade de contribuir com a obra missionária, você não vai contribuir nunca, meu irmão. Você sempre vai achar um motivo, você vai sempre ter uma conta, você vai sempre ter um desafio financeiro que você vai colocar como obstáculo e você não vai participar da obra missionária, você não vai cumprir a sua tarefa como missão da igreja. Nós estamos diante de desafios enormes. A igreja brasileira é a terceira ou quarta igreja no mundo que mais cresce.
nós estamos disputando o 3º ou 4º lugar com a igreja na Coreia do Sul, que é uma igreja que muito cresce no mundo. Primeiro lugar está a China, como uma igreja em crescimento. Segundo lugar, provavelmente, é a Nigéria, em torno de 9.000 conversões por dia. A China, em torno de 21.000 conversões por dia. O Brasil, em torno de 4.500 a 5.000 conversões por dia, disputando então esse 3º, 4º lugar com a Coreia do Sul. Mas nós vivemos uma crise missionária muito grande. Não corresponde esse aumento da igreja, esse aumento evangélico, não corresponde ao aumento de missionários enviados ao campo missionário. Ou do engajamento da igreja missionária, da igreja evangélica com a obra missionária. Então, quando nós olhamos este quadro, é um quadro que nos faz lembrar algumas coisas. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro mais triste das Escrituras. E o livro mais triste das Escrituras não é o livro do Apocalipse. O livro mais triste da Bíblia também não é um dos evangelhos que narram a morte de Jesus. O livro mais triste da Bíblia também não é o livro do Gênesis, que narra a queda do homem. Mas o livro mais triste na Bíblia, e você pode ter até uma opinião diferente da minha, é o livro de Jonas. O livro com apenas 4 capítulos, mas que conta a história de um homem de Deus, que começa a sua missão, não entendendo o seu chamado. Curioso que o livro de Jonas é um livro em que tudo obedece a Deus. O peixe obedece a Deus. A árvore obedece a Deus. O mar obedece ao Senhor. Até os marinheiros ali têm temor ao Senhor. A lagarta obedece a Deus no final do livro. Mas você pega o profeta no início do livro, e pega o profeta no final do livro, e ele não entendeu o seu papel, ele não entendeu a sua missão. Meus irmãos, não há nada mais triste no mundo. Não há mais nada mais decepcionante no mundo. Quando o povo de Deus não compreende a sua vocação, não compreende a sua missão, não compreende o seu papel. Nós somos uma igreja que cresce no Brasil, já falei dos números, em torno de 5.000 pessoas por dia. E a pergunta que eu quero fazer aos senhores esta noite: quantos desses convertidos estão se convertendo para fazer a obra de Deus e para ir ao campo missionário? Nós mais ou menos estamos vivendo como se fosse um chamado para um resort gospel. Nós estamos, parece que vivendo que o nosso chamado é um chamado para uma colônia de férias. As faixas que mais se espalham nas igrejas hoje é: pare de sofrer. Campanhas todos os dias, cada dia prometendo a solução de todos os seus problemas. Nós estamos até cantando alguns hinos, pasmem, que promete que você não vai morrer, enquanto promessas de bênçãos, de prosperidade não se cumprir na sua vida. Hinos que estão dizendo que você
é a última bolacha do pacote. Hinos que estão dizendo que você é mais precioso que o ouro de Ofir. E que não importa o que você fazer ou fizer, Deus está fazendo cafunhé em você, Deus está fazendo ou cantando uma canção de ninar, te acariciando, porque Ele é um Deus que quer apenas a sua felicidade. O evangelho que nós estamos pregando não é o evangelho que está correndo, não está convidando as pessoas a servirem a Deus. Nós estamos pregando o evangelho que convida as pessoas a serem servidas no reino de Deus. E nós estamos criando uma geração de crentes. E eu queria perguntar ao senhor se aqui no shopping em São José, aquelas cadeiras que você põe umas notas nela, de 10, 5 reais, e aquelas cadeiras se inclinam, saem umas mãozinhas, aperta a sua perna, saem umas rodinhas, faz cosquinhas nas suas costas, e você fica... Eu já encontrei 2 igrejas com essas cadeiras confortáveis. Porque nós estamos criando uma geração de crentes que entram na igreja para serem servidos. O convite não é um convite de arrependimento. E aí nós encontramos uma geração de crentes como Jonas. Um profeta sem missão. Um missionário sem paixão por almas. Eu não sei se você prestou atenção nesse livro ainda. Mas o livro começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. E a palavra era muito clara. Como ela é muito clara para mim e ela é muito clara para você também. A palavra era: dispõe-te. E eu quero perguntar, quantos estão dispostos esta noite a fazer de verdade a obra de Deus? Dispõe-te, se coloque de prontidão. Faça uma entrega total, Jonas. Essa entrega não é uma entrega a seu favor, Jonas. Essa entrega não é uma entrega para você ser abençoado, Jonas. Mas é uma entrega para você ser um canal de bênção para os seus inimigos. Dispõe-te, vai até a cidade de Nínive. A ordem é a mesma. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O primeiro hino cantado aqui esta noite. Vocês estão se complicando com o que vocês estão cantando. A hora que o crente mais mente é a hora que ele canta. Não sei se você já sacou o que eu estou falando. Hino 515. Quer arriscar cantar de novo? Dispõe-te, Jonas. Se pelos
Segura aí. Você tem certeza que você vai cantar o refrão desse hino? Porque a palavra de Deus veio para Jonas e disse: Jonas, você tem uma missão. Por que você acha que você é profeta, Jonas? Porque eu gostei da cor dos seus olhos? Por que você acha que você é profeta? Porque você é melhor do que os ninivitas? Ou porque você faz parte de um povo a qual eu entreguei a lei, ao qual eu entreguei os patriarcas, ao qual eu entreguei os profetas? Mas este povo foi um povo levantado por mim para ser, Jonas, uma bênção para as nações. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Deus teve esse confronto com o profeta. O profeta Jonas é um marco do egocentrismo, meus irmãos. O profeta Jonas é um modelo da igreja brasileira, que está cheia de dons, que está cheia de talentos, que está cheia de recursos, mas ela se acha melhor, ou apenas um receptáculo deste poder de Deus, desta bênção de Deus, mas ela não quer cumprir o seu chamado. Você vê, olha o versículo de número 3, por gentileza, dá uma olhadinha aí. O que diz o versículo? Jonas se dispôs, diga assim, aleluia! Aleluia nada. Ele se dispôs para desobedecer. Meus irmãos, quando nós fugimos da nossa missão, você não tem a sensação que você está fazendo um papel de idiota? Porque quem pode fugir daquele cujos olhos tudo veem? Como podemos fugir daquele que está em todo lugar? E se você continuar lendo esse relato, você vai entender que Jonas tinha todo esse discernimento. Ele vai dizer, olha, quando questionam ele dizendo, o que você está fazendo dormindo aqui no meio da crise? E isso é muito típico de quem não tem compromisso com a obra de Deus. Ele dorme, ele vai para o porão, ele dorme. Mas quando questionaram ele a respeito daquele comportamento, você sabe o que ele disse? Olha, eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra, fez o mar, fez todas as coisas, e eu estou em franca desobediência a esta missão que ele me deu. É um quadro desasolador. É um quadro triste. Porque você encontra um homem de Deus, alguém que tinha conhecimento de Deus, alguém que tinha uma unção profética sobre ele, uma unção do Espírito de Deus sobre ele, mas ele não quer cumprir o seu ministério, ele não quer cumprir a sua missão. E diz o texto que ele fugiu para fugir da presença do Senhor. E aí eu gostaria que você cantasse o segundo refrão deste hino. Vamos lá? Aleluia! Que lindo!
simples assim. É simples. Como é que se faz a obra missionária, irmãos? Indo. Como é que se faz a obra missionária? Pregando. A missão de Jonas é uma missão que cria um paralelo com a nossa missão. Veja, ele era chamado para pregar a palavra de Deus para um povo estranho, um povo estrangeiro. E esse é o nosso papel também. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Infelizmente nós estamos cercados de pessoas, até na nossa área de circulação, que nós nunca compartilhamos o evangelho de Jesus com essas pessoas. Há um outro hino da harpa, eu não lembro agora o nome, se é 16 ou é 17, que ele também é bastante desafiador. Que ele diz assim, 16, posso tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Meus irmãos, nós estamos cercados de desafios missionários. Nós estamos cercados de oportunidades missionárias. Quando Deus nos manda cumprir esta missão além mar, quando Ele nos convida a levar essa mensagem às pessoas, esta missão começa ao nosso redor, começa na nossa área de circulação, na nossa área de influência. Infelizmente, nós estamos sendo uma geração da igreja que desaprendeu a evangelização. É incrível, mas é preciso hoje fazer cursos de evangelização. Uma coisa que deveria ser natural em nós. Você já teve que ensinar peixe a nadar? Não. O peixe nasce e ele sabe nadar, meus irmãos. E quando Jesus formou a sua igreja, ele tinha um convite para a sua igreja. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A missão de Jonas, a missão de Israel, é uma missão paralela à nossa missão. É uma missão de salvação, mas é uma missão que também carrega uma sentença, carrega um juízo. A pregação de Jonas deveria ser, olha, em 40 dias, Deus vai destruir esta cidade se vocês não se arrependerem. E nós também temos um anúncio de juízo de Deus por todos aqueles que não se converterem ou não se arrependerem, sobre eles repousa a ira de Deus. Há um desafio que nós olhamos para esta missão de Jonas, e da mesma forma que Jonas carregava esta dupla missão, ao mesmo tempo uma missão de salvação, ao mesmo tempo é uma missão de salvação. Infelizmente, Jonas está bloqueado por uma incapacidade de enxergar a extensão da graça de Deus. Conta-se uma história que um determinado fabricante de sapatos enviou um dos seus gerentes comerciais para a África. E esses gerentes comerciais chegaram na África, esse gerente comercial, e quando ele chegou na África, ele passou algumas semanas andando por aquelas vilas, por aquelas cidades, e logo ligou para o seu patrão dizendo, olha, você pode comprar a minha passagem de volta, nós não temos nenhuma oportunidade de negócios aqui na África, porque o africano não usa sapatos. O proprietário da empresa chamou aquele vendedor, mas ficou matutando, puxa vida, continente inteiro, e ninguém usa sapatos. Ele mandou um segundo vendedor. E quando esse segundo vendedor chega naquele país, e ele anda por alguns minutos fora do aeroporto, ele liga desesperado para o seu patrão dizendo, olha, mande um navio carregado de containers, porque nós vamos vender muitos sapatos aqui.
E o proprietário não entendeu, falou, mas o que está acontecendo? Ele falou, ninguém usa sapatos, nós vamos vender todo o nosso estoque de sapato encalhado aí no Brasil, porque aqui nós temos um mercado em aberto. Quando a nossa visão limita a nossa missão, quando a nossa visão limita a nossa ação missionária, você tem que olhar para os seus vizinhos, você precisa olhar para a sua cidade, você precisa olhar para o seu país, você precisa olhar para o mundo como um lugar de oportunidades para a pregação do Evangelho. Quando Jesus estava com os seus discípulos ali em Samaria, após evangelizar aquela mulher, os seus discípulos voltam com comida. E ele oferece comida ao mestre ali, e Jesus diz assim, olha, eu tenho uma comida para comer, e vós não sabeis. Vocês dizem que ainda há 3 meses para a colheita, mas levantai os vossos olhos, porque a colheita está pronta para a ceifa. Ou seja, quando nós olhamos para as oportunidades, e quando nós vemos, por exemplo, os refugiados aqui em Roraima, quando nós vimos esses refugiados em outras nações, meus irmãos, pense as oportunidades que nós temos de fazer missão entre este povo. Porque você não pode chegar até um desses países muçulmanos e pregar o Evangelho lá livremente. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo? Está mandando multidões de pessoas dessas nações não alcançadas para os países cristãos. E a igreja não está vendo isso como uma oportunidade de pregação do Evangelho. É o problema de Jonas. Jonas olhava para os assírios e achava os assírios pecadores demais para serem evangelizados. E muitas vezes nós olhamos para a multidão e nós temos raiva dos pecadores. Você olha para as multidões e você fica com raiva esses dias. Eu fiquei com raiva de um funk pancadão que estava acontecendo atrás do meu apartamento. E eles estavam cantando aquela música da Jojo Todinho. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? A noite inteira falando que tiro foi esse. E eu aqui no meu apartamento com raiva já tinha xingado, né, sem falar palavrão, mandando lamber sabão, né? Mas aí o Espírito Santo me fez pensar, olha, se você fosse lá e ganhasse aquela família, se você evangelizasse esse bairro aí atrás, talvez ele estivesse cantando agora Cassiane, talvez ele estivesse tocando agora aí, ó, diante do trono. Mas nós temos raiva dos pecadores. Nós olhamos para as pessoas, meus irmãos, com preconceito. Infelizmente, o orgulho tinha tomado conta do coração de Jonas. Ele olhava para Nínive, que é a capital da Síria, justamente o império que estava governando o reino do norte. Ele pensava com ele, como é que eu vou pregar salvação para esse povo, que é justamente o povo opressor do povo de Deus? E Jonas, eu desconfio que Jonas tinha, na verdade, irmãos, uma desconfiança que Deus ia realmente salvar aquele povo. Porque quando ele passa por todo aquele naufrágio, e ele lá dentro do barco, dentro do peixe, né, ele sai daquela situação, você olha para o capítulo 3, que Nínive era uma cidade de se percorrer por 3 dias. Você sabe quanto tempo Jonas atravessou aquela cidade pregando? 1 dia. Ele estava com pressa demais para cumprir a sua missão. É como se ele atravessasse a cidade correndo, dizendo, olha, Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída. Com uma velocidade, com uma rapidez, que não dava tempo dos ninivitas quase de ouvirem a mensagem de Deus de salvação para aquele povo. Nós temos pressa. Nós olhamos para as cidades. Você olha para São José e você fala, essa cidade está perdida. Você olha para o Brasil, você fala assim, esse país não tem jeito. E você não evangeliza, você não ora pelo Brasil, e você não sai de dentro das 4 paredes para fazer a obra missionária. Porque, meus irmãos, o lugar de se fazer a obra missionária não é dentro das 4 paredes como nós estamos aqui. Nós estamos aqui esta noite numa conferência missionária. O que é a igreja? A igreja não é um lugar para alguém aceitar Jesus como seu Salvador.
Embora nós possamos fazer esse convite, né? Quem quer aceitar a Jesus como seu Salvador no conforto da igreja? Mas eu não sei se você percebeu, como disse Billy Graham, não há um versículo pedindo para os pecadores procurarem as igrejas. Mas há a recomendação e a ordem bíblica da igreja sair ao encontro dos pecadores. A nossa missão, quando nós estamos falando da obra missionária, a obra missionária não se cumpre dentro das quatro paredes. A obra missionária se cumpre fora das quatro paredes. E eu estou falando esta noite com muito temor e tremor, porque a Assembleia de Deus é uma denominação do culto ao ar livre, é uma denominação do evangelismo de casa em casa. Mas eu digo para vocês, vocês já não são mais os mesmos. Vocês já não estão fazendo mais como faziam antigamente. E nós perdemos as ruas, meus irmãos, para as testemunhas de Jeová. Nós perdemos o trabalho de casa em casa para as testemunhas de Jeová. Nós já não temos mais estratégias para a evangelização como fazíamos antes. Eu sei que amanhã vocês terão um arrastão, né? Infelizmente, quem é o líder aqui do evangelismo? Quem que é o líder? São vários. E eu queria perguntar a esses líderes, vocês já tiveram que dispensar irmãos? Porque há uma superlotação de crente, a fila está grande demais, de pessoas se prontificando para participar do evangelismo. Levante a mão aí. Eu já ouvi pregadores ensinarem que pelo menos 2 tipos de reuniões estão fracassadas nas igrejas. O desafio da evangelização e o desafio da oração. Por menor que seja a sala que nós marcamos para fazer uma reunião de oração, sempre tem lugar vazio. Ah, mas se for um show gospel, meus irmãos, se for ali um cantor famoso, olha o que está lotado aquele lugar, e você não tem lugar, e você não tem como mais comprar ingresso para esses shows pagos dos cantores evangélicos. É porque agora nós viramos uma igreja acomodada como Jonas. Jonas não queria a salvação dessa cidade. Ele tinha um conflito com a sua missão. Tanto que no capítulo 4, quando você olha para o capítulo 4, você vai ver esse profeta cabisbaixo, você vai ver esse profeta frustrado, porque Deus salvou a cidade. É incrível. Uma história que poderia ser linda, e ela é bonita nesse aspecto. Porque quando foi que você viu uma cidade inteira com 120 mil pessoas se convertendo ao Evangelho? Talvez não haja na história humana uma conversão em massa de toda uma cidade como essa. Mas Jonas, ele não está satisfeito pela salvação das pessoas. E se você acompanhar comigo esse texto, né, lá no capítulo 4 de Jonas, você então, você vai perceber, né, essa frustração de Jonas com a sua missão. Veja lá, versículo de número 6. Fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável. Olha que malcriação, meus irmãos. Ele está vendo que a coisa está boa para o lado dele, mas ele está revoltado por causa de prejuízos pessoais que ele teve. É razoável essa tua ira? E ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor
Então a dizer, tens compaixão, Jonas, da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e que numa noite nasceu, e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e esquerda, e também de muitos animais? Ele olha para a sua missão com frustração, com tristeza, porque o que ele quer é viver no conforto da graça de Deus. Ele quer que Deus de fato destrua a cidade de Nínive. Ele quer que Deus destrua aquele povo, porque o orgulho nacional de Jonas, o orgulho étnico de Jonas, ele acha que os judeus são melhores do que qualquer outro povo. Meus irmãos, até por causa deste sentimento, quando Jesus veio para os que eram seus, João vai dizer que os seus não o receberam, porque não queriam esta salvação. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, a salvação planejada pelo Senhor é uma salvação para as nações, é uma salvação para todos os povos. E nós precisamos olhar para a nossa missão e encarnarmos ou levarmos a sério a nossa tarefa, levarmos a sério o nosso papel como igreja. Deus deixa essa lição final para Jonas. E a lição que Deus está nos deixando para vocês, especialmente nessa 13ª conferência missionária, é uma convocação para esta igreja, de verdade sair das 4 paredes, e ir ao encontro das nações, ir ao encontro dos refugiados, ir ao encontro dos povos não alcançados, a começar aqui agora, a começar por essa cidade, a começar pelas demandas que há em nossa volta, para que assim a gente cumpra esta missão que Deus entregou para mim e entregou para você esta noite. Eu quero que você curve a sua cabeça e você pense um minuto. Talvez você, nesse 1 minuto que eu vou te dar, você vai passar pelo menos 3, 5 pessoas na sua mente, que não são evangelizadas ainda, que não se converteram ainda, entre os seus parentes, entre os seus vizinhos. Talvez você nunca evangelizou o seu vizinho, talvez você nunca evangelizou o seu colega de trabalho. Essa insensibilidade com a salvação do nosso próximo, com a salvação dos nossos semelhantes, é a razão da frustração deste livro, o livro do profeta Jonas, que termina com um profeta que tinha uma missão gloriosa, sem compreender a sua chamada, sem compreender a sua missão. Mas eu quero orar por você agora, para que o Senhor te levante como missionário, para que o Senhor te levante como uma missionária, ainda que você não vá até Nínive, ainda que você não vá até a Eritreia, a Coreia do Norte, mas que você seja um canal de Deus, um canal de salvação para aqueles que estão imediatamente à sua volta, e que você possa abençoar aqueles que estão indo além mar até os confins da terra. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta hora, nós colocamos diante de Ti esta necessidade, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esta demanda de salvação, que cada um de nós aqui nesta conferência, que nós não terminemos, Senhor, o 4º, 3º dia desta conferência, com o mesmo sentimento egocêntrico que havia no coração de Jonas, mas que o nosso coração seja como o Teu coração, um coração apaixonado por pessoas, um coração apaixonado por almas. Em nome de Jesus, dá a esse teu servo, a essa tua serva, Senhor, autoridade para ministrar na vida daqueles que ainda não te conhecem, para pregar àqueles que ainda não conhecem o teu evangelho. Ah, Senhor, desperta o teu servo para que com ousadia fale a tua palavra aos corações daqueles que ainda não desfrutam dessa tão gloriosa salvação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Amém, irmãos? Hoje é o primeiro dia, nós estamos ainda nos adequando, mas eu creio que ainda tem muita coisa ainda para acontecer conosco nesses dias. Irmãos, amanhã nós nos reuniremos às 8h30 da manhã na Praça Afonso Pena, para o nosso arrastão evangelístico, vai ser a nossa concentração inicial ali. Então eu conto com os irmãos, conforme eu tenho pedido, vamos reservar esse final de semana para fazer a obra missionária, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Às 17 horas, plenária sobre povos não alcançados. Amanhã ainda. E o nosso culto começando às 19 horas. Nós temos as inscrições abertas ainda para essa conferência. Pode chegar em casa, entrar no site da igreja e fazer a sua inscrição online. Nós teremos também alguns brindes, alguns sorteios que vão acontecer e nós precisamos que essa inscrição seja feita. Você não vai pagar nada, é gratuito, tá? Mas é importante que você faça a sua inscrição lá. Nós teremos a partir de amanhã, quando nós teremos ali o espaço livre, a nossa Feira das Nações. Então nós vamos montar ali. Então teremos as barracas com comida típica, com trajes típicos, né? A tenda também da Semadeja, informativa. Hoje nós temos a cantina funcionando aqui ao lado. Então os irmãos não vão, façam o seu lanche lá, que é para a obra missionária. Pode arrematar tudo que tiver lá, irmãos, em nome de Jesus. Camiseta da Semadeja, algumas pessoas me perguntaram, nós fizemos uma quantidade pequena. Se você quiser adquirir, procure na saída. Os irmãos estão com as camisetas aí, o João, a Ellen. Uma outra coisa também, o pastor, ele nem anunciou que não teria condições, porque todas as Bíblias que ele trouxe já acabaram. Então, se você quiser a sua Bíblia, ele prega amanhã ainda. Se você quiser encomendar a sua Bíblia, passa ali na frente e encomende com a Ellen, porque ele não vai trazer um caminhão de Bíblia, ele vai trazer de acordo com... Então, amanhã ele ainda prega aqui para nós, e ele vai trazer ainda as Bíblias para você adquirir. Se você for adquirir ela na Sociedade Bíblica, é R$ 159. Ele está vendendo a R$ 100 à vista, ou 115 em 3 vezes no cartão. Então a oportunidade é essa. É uma Bíblia missionária de estudo, eu peguei logo assim que ela saiu, eu comprei a minha. Na saída também você vai receber um brinde da conferência, que é um marcador de Bíblia, conforme nós falamos, essa bandeira que você está vendo aqui, é a bandeira dos refugiados. Então, ela tem essa cor. Por que ela tem essa cor? Porque ela lembra um colete salva-vidas, né? Então, quando você vê essa bandeira aqui, lembre-se dessas pessoas que precisam, né, da nossa oração e precisam ser lembradas. Além disso, irmãos, nós queremos lembrar os irmãos que nós não fizemos muitas, mas os irmãos que desejarem levar uma lembrança desta conferência, nós fizemos uma pasta, você vai dar uma oferta, tá? Não estamos cobrando, mas nós temos aqui toda a programação da conferência, temos aqui o crachá. Pastor, quanto é que eu dou de oferta? Dê uma oferta pelo menos de R$5 e adquira a sua pasta e você vai ter todo o material dos palestrantes, ok? Uma outra coisa também que nós temos acontecendo na conferência, que é a sala de oração, que ela está bem aqui ao lado. Então, algumas pessoas serão convidadas a passar ali e dedicar pelo menos 15 minutos de oração pelas nações, pelos povos, pelos refugiados, ok? E temos também uma ficha de avaliação. Então, nós gostaríamos que você depois procurasse essa ficha e preenchesse para a gente saber o que a gente pode melhorar para estar oferecendo ao Senhor cada vez mais algo de qualidade, porque o nosso Deus merece, irmãos. Então, os irmãos poderão estar preenchendo essa ficha para nos ajudar. Obrigado, pastor. Meus irmãos, vocês querem agradecer o pastor Jamiel, saindo que ele voltará amanhã,
Diga um amém bem forte. Pastor Jamels, que Deus te abençoe pela boa palavra que trouxe aqui aos nossos corações. Eu quero também agradecer a todos os irmãos que se dispuseram a estar presente hoje e participar do nosso trabalho. Os nossos dirigentes de congregações, fiquem em pé os dirigentes para eu ver quantos tem aqui. Aí na nave da igreja, tem alguém dirigente de congregação? Temos 3 lá, mais 12, 13 aqui, 16. Vieram quase todos, né? São 60, veio 16. Quase todos estão aí. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. É assim mesmo. Isso é o dirigente de congregação. Você imagina se ele não fosse dirigente de congregação, nem no culto não iria, né? Mas Deus abençoe a todos. Muito obrigado a vocês que vieram. Muito obrigado a todos vocês, em nome do Senhor Jesus, né? Nós somos informados que ainda tem 10 Bíblias que está aí para ser vendido. Então, os irmãos que puder e desejar adquirir, passe ali por gentileza e adquire estas Bíblias. Agradecidos nós estamos, irmãos, pelo trabalho. Tudo aquilo que bastante se faz, se fala, se faz. Aquilo que pouco se fala, se faz. Nós, infelizmente, não deveríamos ser assim, mas somos. Nós somos movidos pelos nossos órgãos do sentido, especialmente pela audição, aquilo que nós ouvimos, que nós sempre ouvimos. E hoje nós ouvimos bastante, aliás, não bastante, mas ouvimos uma porção necessária do que significa evangelizar e ganhar almas para o Senhor Jesus. Que o espírito de Jonas não esteja em ninguém de nós. Não esteja em ninguém de nós, apesar de ele ser um profeta, viu, irmãos? Vocês perceberam que é possível ter um profeta, um dirigente de congregação que não quer que a igreja cresça, né? Aliás, nós tivemos um caso desse, né? Nós tivemos um dirigente de congregação, Jamels, e o culto de aniversário dele, eu fui no culto de aniversário dele, e a congregação tinha mais ou menos uns 30 crentes. Aí ele virou, na hora que ele foi dar a palavra de agradecimento do aniversário dele, ele virou e disse assim: irmãos, eu já disse para os irmãos não convidar mais ninguém, não, porque isso aqui é o suficiente, eu não quero mais crente que isso aqui, não. Felizmente ele não está mais com a gente, entendeu? Felizmente ele não está mais com a gente. Eu tive que tirar imediatamente da congregação, porque um dirigente de congregação que não quer que a congregação cresça, meu irmão. Olha, o negócio é sério, é muito sério. Mas foi o espírito de Jonas. Ouça bem, Jonas é profeta, viu, irmãos? Era profeta. Portanto, profeta era um dos cargos mais importantes no período do Velho Testamento. Eu até pensava que o pastor Jamiel ia falar alguma coisa sobre, mas não falou possivelmente por falta de tempo. Mas no capítulo 4, os primeiros versículos, Jonas disse assim: foi por isso que eu fugi, que eu sabia que o senhor ia perdoar e eu não queria que o senhor perdoasse. Está escrito lá. Foi exatamente por isso que eu fugi. Porque o povo ia se arrepender e eu sabia que o Senhor misericordioso, o Senhor vai perdoar. Por isso que eu fugi, porque eu não queria que o Senhor perdoasse. Deus nos guarde desse mal, né, irmãos? Fiquemos em pé e vamos agradecer a Deus. Como já os avisos estão aí, pastor Nelson convoca todos nós para amanhã o trabalho durante o dia. No período da manhã estaremos aqui para um grande trabalho junto à nossa igreja, os nossos irmãos, tá bom? Vamos pedir aqui que um dos nossos pastores venha orar ao Senhor Jesus, pastor Rodrigo, vem aqui orar a Deus. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Santo Pai que estais nos céus, somos gratos ao Senhor por esta noite, que pelo Teu Espírito Santo nos trouxe um despertamento muito grande à nossa alma, uma conscientização poderosa, e nos motivou, acendeu uma chama dentro de nós, uma sede de ganhar almas, e que possamos, ó Pai, colocar em prática tudo aquilo que fomos encorajados, impulsionados e movidos pelo Senhor nesta noite. Nos leve em paz, em segurança e nos guarde na Tua presença, para que amanhã possamos estar recebendo um pouco mais da Tua parte nesta grande conferência, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, haverá vigília aqui a partir das 10h30 até meia-noite, e haverá
aí o trabalho que os irmãos não podem abandonar. Então, se os irmãos puderem, acabei de falar aqui para o pastor Nelson Teixeira, que estou recebendo uma família que está chegando lá em casa agora, por isso a minha esposa não pôde nem vir, e exatamente por isso eu tenho que terminar o culto e não vou poder ficar aqui com os irmãos. Mas eu peço que os irmãos oreis para que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Levante a sua mão assim para o céu. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a doce comunhão do Espírito Santo seja com o povo de Deus. Todos digam, amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São José dos Campos, a nossa 12ª Conferência Missionária em São José. Amanhã a nossa programação, toda a programação já está aqui no Facebook, no site da nossa igreja, no site da Semadege, em todos os nossos links e todas as nossas programações. Amanhã iniciaremos a nossa transmissão já no período das 17 horas da nossa primeira plenária. Deus abençoe a todos. Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ministério do Belém, São José dos Campos, direção-geral, pastor Emanuel Barbosa Martins.